Meus irmãos, Shabbat Shalom, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer ter a oportunidade de ministrar aqui a Paraxá. Hoje, né, porção de Sav, é, eu estou muito feliz aí pela oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui. Bom, falando a respeito da porção de Sav, eu gostaria de começar esta ministração fazendo uma pergunta. Nós realmente temos livre escolha? A maioria das pessoas tendem a ver esta como uma pergunta do tipo sim ou não. Mas a realidade é que esta pergunta pode ser respondida com sim e não. Primeiro, a essência da alma, ela está totalmente unida a Deus. Neste nível subconsciente, a alma de todo servo de Deus deseja observar as mitzvot, deseja guardar os mandamentos de Deus e evitar transgredir qualquer proibição. Isso no nível subconsciente, ok? Não há nenhum desejo para o mal aqui. Simplesmente não há nenhuma outra opção senão fazer o bem. Neste nível, no nível subconsciente, nós apenas temos uma kavaná, apenas temos uma inclinação que é para o bem. Todavia, no plano consciente, né, no qual nós interagimos com as esferas mais superficiais da complexa psique da alma, há lugar tanto para o bem quanto para o mal. Aqui, o desejo interno da alma de observar todas as mitzvot só é sentido como um sinal mais fraco, suscetível à interferência das mensagens opostas de nossos instintos animais. Assim, no plano consciente, nós realmente possuímos livre escolha. Em geral, a Torá se dirige à nossa mente consciente, né? Ou seja, somos ordenados a observar as mitzvot, os mandamentos, com total consciência do que estamos fazendo. Ou seja, nós somos munidos da capacidade de discernir, ok? E temos o dever de trazer uma consciência da espiritualidade em nossa vida diária. Porém, neste nível consciente, somos suscetíveis a sermos atirados para longe de uma vida de santidade ou sufocados pelas limitações que o mundo parece nos impor. Assim, enquanto a maioria das mitzvot foi dada à parte consciente da alma, Deus viu que era necessário nos dar algumas mitzvot que falam diretamente à essência da alma, ajudando a energia ilimitada da alma e seu compromisso total com o bem a fluir para a mente consciente. Estas mitzvot especiais fazem com que permaneçamos em sintonia com o nosso compromisso subconsciente com a emuná, com a nossa fé no eterno, quando nossa observância consciente torna-se tensa ou limitada. Aqui no capítulo 6, que é fruto do nosso estudo semanal, temos a informação, né, de que o homem, ao pecar, ele fica aquém do padrão de Deus. A Bíblia, então, diferencia o pecado de ofensa e deslealdade contra Deus. A palavra para ofensa em hebraico é maal e significa cometer uma ofensa ou deslealdade contra Deus, agir com infidelidade. Indica que alguém toma uma atitude traindo outra pessoa. É como se nós estivéssemos, então, traindo ao nosso próprio Deus. Ok?
Esse seria o quê? Um ato consciente da própria vontade do homem. A pessoa que cometeu um mal, né, uma ofensa, uma infidelidade, pecou de forma consciente, premeditada, planejou o pecado. Essa palavra indica que alguém foi traído, ok? E quando fazemos isso, nós traímos a quem? Yeshua, que foi morto na cruz do Calvário por nós. Ele foi traído, Yeshua, por um ato da nossa própria vontade. O importante é que a pessoa, ainda que tenha escolhido pecar, se quiser, ainda pode receber perdão. É interessante dar esse contexto para a nossa paraxá, porque ela vai tratar de sacrifícios. Mas há aqui uma regra de justa posição que eu quero abordar com vocês, que vai nos permitir extrairmos desta paraxá uma lição extremamente importante para nós. Bom, a respeito da paraxá de Tzav, com relação à maioria das mitzvot, Deus disse a Moshe que se dirigisse ao povo judeu com o termo fale ou diga. Enquanto as mitzvot transmitidas com estes termos são, obviamente, obrigatórias, o uso mais passivo e indireto das palavras fale e diga, se vocês observarem, boa parte das nossas paraxás iniciam com estes termos, né? E aqui, fale e diga, indica que essas mitzvot são direcionadas às esferas superficiais da alma, que possuem livre escolha. Nossa paraxá, em contraste, usa um termo mais direto, né? E imperativo, ou seja, ordene, para aludir a um tipo de mitzvah que se dirige à essência da alma, que não possui verdadeira livre escolha e é simplesmente ordenada a obedecer a Deus. Essas mitzvot especiais, inclusas em nossa paraxá, têm por objetivo ajudar nossa identidade interior de compromisso inquestionável e ilimitado à fé judaica, a vir à tona em nossa vida cotidiana. Comentário extraído, né, e baseado lá em Likutei Sirot, volume 7, página 30. Então, vamos aqui focar no nosso primeiro versículo, né? Deus falou a Moshe dizendo: ordene a Aharon e seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferenda queimada. A oferenda queimada permanecerá sobre a fornalha do altar durante toda a noite até amanhã, de modo que o fogo do altar possa queimar com ela. Temos diante de nós um trecho bíblico que trata de sacrifícios. E assim como a porção anterior descreve nos mínimos detalhes os tipos de sacrifícios e a forma como eles devem ser realizados. No mínimo detalhe, irmãos. Se vocês observarem o texto, né, da nossa paraxá, nós temos ali exatamente qual era o procedimento, né, quais eram os procedimentos que deveríamos seguir nestes sacrifícios. Este detalhamento se estende por 3 versículos, do capítulo 6, três capítulos, do Levítico, capítulo 6 ao capítulo 8. No entanto, uma condição da maior importância, da qual, na realidade, depende toda a doutrina do sacrifício, fica oculta neste trecho, sendo revelada apenas pela proximidade ao trecho anterior de Vaikra, que é a porção que foi estudada na última semana. E aí eu vou colocar em contraposição roubo e holocausto. O trecho agora em discussão inicia-se com o sacrifício de holocausto, ok? O final do trecho anterior, ainda de Vaikra, descreve o sacrifício de expiação de roubo,
ou seja, o sacrifício feito para expiar o pecado de roubar. Nossos sábios, no Midrash, encontraram uma relação entre estes dois parágrafos consecutivos. Então, olha só que interessante, a ordem, né, com que estes sacrifícios são colocados nos revelam segredos. E é este segredo que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro significa, se inicia com, e será que, quando pecar e se achar culpado, devolverá o que roubou. E o segundo com, esta é a lei do holocausto. Como que dizendo, se desejas fazer um sacrifício, não poderás roubar. Por quê? Porque eu, o Eterno, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Isaías 61:8. Mesmo no holocausto, ou seja, mesmo que seja para fazer um sacrifício de holocausto, odeio o roubo. A honestidade é indispensável. O Midrash continua dizendo: sabes quando aceitarei os holocaustos que me ofertares? Quando limpares suas mãos de roubo, diz Davi no Salmo 24, versos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Eterno? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Isso está escrito lá no Midrash Tarfman e Yashan. Estas frases, elas devem ser analisadas, ok? Elas purificam adequadamente o significado do sacrifício hebraico, das impurezas de pensamentos equivocados. A correlação entre o conjunto de sacrifícios desta porção semanal com a última parte da porção anterior, que descreve o sacrifício expiatório e da culpa por roubo, oculta em seu interior a seguinte grande revelação: a honestidade é condição indispensável para um sacrifício no tabernáculo ou no templo. Qual é a minha intenção? Qual é a sua intenção? Qual é a nossa intenção quando vamos ofertar ao Eterno? Independentemente da existência de um tabernáculo ou de um templo, a honestidade é um fator essencial no nosso culto, é um fator essencial na nossa adoração, é um fator essencial para o modelo de vida, né? Para o nosso dia a dia, para a forma como tomamos decisões. A honestidade é indispensável. E esta é uma mensagem para todo o culto a Deus. Mesmo sem o tabernáculo ou sem o sacrifício, não há sacrifício nem proximidade a Deus se a vida laica também não for honesta e livre de injustiças a terceiros. Estas coisas são inseparáveis. O culto contra o qual lutaram os profetas foi o sacrifício de holocausto, sem que houvesse honestidade pessoal. Observe, a Bíblia traz para nós, bons conhecedores que somos na palavra de Deus, que até mesmo o ato de ofertarmos, ele deve ser após a nossa reconciliação com o irmão. Se eu lembrar que o meu irmão tem algo contra mim, devo deixar a minha oferta no altar, ir me reconciliar com ele, e então volto
e devolvo a minha oferta. Logo, o meu culto, a minha adoração, ela não está além do meu relacionamento. A minha adoração, ela de fato está condicionada ao relacionamento que eu tenho. Não adianta eu dizer que amo a Deus, mas odiar ao meu irmão. Não adianta eu roubar do meu irmão, eu extrair algo do meu irmão, justificando que eu vou usar aquilo a benefício do eterno, porque o eterno não vai receber a sua adoração, não vai receber a minha adoração. Não adianta eu obter benefícios de forma ilícita e falar que aquilo será para que eu possa cultuar a Deus, porque o Eterno não vai receber o meu culto, não vai receber a minha oferta, não vai receber o meu louvor, a minha adoração. É preciso, de fato, estarmos com as mãos limpas, com o coração puro. E então, eu abordo aqui, né, que devemos fazer como o primeiro homem. É interessante notar que esta verdade, revelada pela justa posição dos dois trechos, aparece na Torá mais uma vez, também de forma cifrada, por meio da troca proposital de uma palavra no início do livro de Levítico, quando a questão dos sacrifícios começa a ser abordada. A palavra, no caso, é o substantivo homem, que aparece em quando algum homem de vós oferecer sacrifício ao Eterno. O substantivo homem, Adam, aparece aqui de forma não usual, em um contexto em que seria mais aproximada a palavra pessoa, ish. Neste caso, a palavra homem aparece para dizer que, do mesmo modo que Adão, homem em hebraico, não ofereceu sacrifício de algo roubado, porque era dono de tudo, assim vós o fareis. Rashi, citando Midrash em seu comentário sobre este versículo. É muito interessante isso, irmãos. Devemos olhar para a Bíblia e sermos sensíveis aos segredos que ela nos revela. Aqui existe um segredo, né? Assim como Adão ofertou daquilo que era dele, assim também nós devemos ofertar. A pergunta que eu me faço A pergunta que eu me faço nesta manhã é: o que eu tenho para ofertar ao meu Deus? O que eu tenho para ofertar ao meu Deus? Será que estou indo a me apresentar diante dele de mãos vazias? Será que é assim que eu estou indo me apresentar diante do Eterno? Que não seja este o nosso caso. Que sejamos pessoas desbravadoras, que sejamos de fato um bom perfume de Cristo nesta terra e que amontoemos boas ações, serviço a Deus para apresentarmos diante do Eterno. A palavra homem desperta esta associação, lembrando-nos de Adão no momento em que levamos nossos sacrifícios e permitindo que recordemos dos seus sacrifícios, os quais eram puros e de qualquer propriedade alheia. Adão oferecia suas ofertas ao Senhor e para ele não havia competição.
Não era interessante para ele e não fazia sentido para ele disputar com o irmão ou com alguém que seu sacrifício ou sua oferta era melhor. Não era interessante para Adão pensar se sua roupa era mais bonita, se a oferta dele era de maior valor? Não era interessante para Adão pensar a respeito do serviço dele, se era o serviço mais notado pelas pessoas? Vivemos em um mundo contemporâneo em que as pessoas disputam quem vai pregar, quem vai cantar, disputam quem tem posição no altar, mas não disputam quem vai fazer a primeira visita, não disputam quem vai ofertar e doar a primeira cesta básica. Querem o glamour, querem a posição de destaque, mas não querem o serviço sincero e honesto para o nosso Deus. A explicação é bela, mas nos leva a um questionamento. Qual o motivo de uma mensagem tão importante ser transmitida de forma codificada, na forma de uma pista a ser decifrada? A resposta é a simplicidade da mensagem. O fato de ela ser tão óbvia, entende-se ou subtende-se que não haveria a necessidade de se mencionar a relação entre sacrifício e honestidade, a relação entre culto e relacionamento, a relação entre adoração e relacionamento. Esta é a posição da Torá, que certamente não pode ser culpada pelos homens terem deturpado seus caminhos. E um fato interessante, né? Queimando as gorduras. O versículo 2 da nossa paraxá, né? Ele, em Likutei Sirot, traz aqui um comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês. Embora participar de um sacrifício, né, seja um mandamento, a pessoa não deve comer do sacrifício até que suas gorduras tenham sido queimadas no altar. E o que isso quer dizer? Nos ensina que uma pessoa ela só pode estar segura que uma mitzvah foi corretamente cumprida quando sua gordura, ou seja, seu prazer, incluindo o prazer derivado da mitzvah, tenha sido entregue a Deus. Somente deste modo ela pode estar segura de realizar a mitzvot, não por causa da satisfação que elas trazem, mas puramente por amor a Deus. Que o nosso culto, que o nosso sacrifício, que o nosso serviço a Deus seja meramente uma expressão de amor a Deus. Que possamos refletir sobre estas palavras, que possamos nos questionarmos a respeito do nosso culto, da nossa adoração, do nosso serviço, e que haja em nós a mais pura sinceridade e honestidade para servirmos ao Eterno. Então, eu vos proponho ampliarmos um pouquinho o conceito de roubo, né? A vinculação desses dois trechos equivaleu à colocação de uma placa de advertência na porta do tabernáculo. Olhem que interessante. Proibindo a entrada daquele que houvesse manchado suas mãos ao apropriar-se de pertences alheios. No entanto, esta vinculação é bastante generosa, fornecendo-nos a amplitude e toda a abrangência do conceito roubo. Assim foi dito nos versículos que tratam do sacrifício para a expiação de roubo.
quando alguma alma pecar e fizer falsidade contra o Eterno, e negar a seu companheiro a coisa que lhe foi entregue sob custódia, ou o empréstimo em dinheiro, ou roubar, ou extorquir o seu irmão, né? Ou encontrar uma coisa perdida e negar-se a devolver. E será que quando pecar, devolverá o que roubou? E com oferta de delito, trará ao eterno do rebanho um carneiro sem defeito. Nestes versículos estão descritas todas as formas de prejuízo à propriedade alheia. Um olhar observador notará que não apenas assalto a bancos ou furto de carteiras são considerados roubo. Enquanto estudamos estes versículos, podemos perceber que diversos artifícios considerados honrados no comércio e em outras negociações são, na realidade, roubo. Até um objeto perdido, segundo a Halahá, encontrado na rua, né, que não possa ser devolvido de forma legítima ao dono, pode gerar a obrigação de oferecer um sacrifício para expiar a culpa, né? Isso contrapõe muito uma ideia secular, achado não é roubado, né? Achei um celular, vou me apropriar dele, né? Não vou devolver. A pessoa está ali, está me ligando, está querendo o celular dela de volta e eu estou agindo de esperteza para me apropriar de perdão, estou agindo ali de esperteza para me apropriar de algo que não me pertence. Isso é errado, tá? Isso é errado e é sim considerado um roubo, segundo a Torá. Amém? Então, direto ao ponto, né? Uma lei específica, dentre as muitas derivadas diretamente desses versículos, servirá para exemplificar a profundidade destes conceitos. Quem é aquele que expolia? Pergunta o Talmud. Disse Rabi Shissal: vai e volte, vá e volte depois. Este é o expropriador. Isso é o que está escrito lá em Baba Metzia 111. Preste atenção, todo servidor público, e nesse conceito nós nos encaixamos, somos servidores, né? Estamos ao serviço das pessoas, da comunidade na qual estamos inseridos. Atribular as pessoas, obrigando-as a ir e voltar ao local inutilmente, é considerado roubo de seu tempo, na melhor das hipóteses. E tal atitude está inclusa no termo expropriação, conforme utilizado no versículo citado. Não necessariamente roubar vai significar extrair uma carteira ou um aparelho eletrônico ou coisas do tipo. O conceito de roubo abordado pela Torá vai muito além, né? Se eu me aproprio indevidamente de algo que é do meu irmão, de uma ideia, né? Meu irmão tem uma ideia de um negócio inovador, ele compartilha comigo, eu pego aquilo e abro aquele negócio como se fosse meu, como se a ideia fosse minha, né? Eu estou roubando a propriedade intelectual que o irmão teve a confiança de compartilhar comigo. Vai muito além, meus irmãos.
O conceito de roubo aqui abordado pela Torá, por este texto, né, e por esta justa posição, não há culto e adoração se eu não tiver vida, se eu estiver agindo de forma desonesta com meu irmão, né? O conceito vai muito além. Se o seu irmão ele tem a confiança, né, permita-me dizer isso, se o irmão tem a confiança de compartilhar comigo uma ideia e eu tenho a condição de colocar a ideia do irmão em prática, cabe a mim, né, se eu tenho o recurso financeiro para colocar aquela ideia em prática, cabe a mim dar a tzedakah, cabe a mim investir na ideia do meu irmão, fazer com que ele possa colocar aquilo em prática. Essa é a vida, né, honesta que o Eterno nos chama a vivermos. E então, eu gostaria de trazer um, um, um novo capítulo, então, para as paraxás, né, que seria Bíblia mais Bíblia, onde eu quero citar versículos que falam a respeito disso. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Levítico 19:11. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Isaías 61:8. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Êxodo 22:1. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Provérbios 6:30 ao 35. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão, não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Isaías 1:23-24. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Provérbios 10:2. Não confiem na extorsão, nem coloquem a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Salmo 62:10. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está em suas casas. Isaías 3:14. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. 19:26 de Provérbios. Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 9 ao 11: já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador,
alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Efésios 4, 28. E finalizo citando Pedro: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 17. Que não padeçamos como ladrões. E hoje, com essa abordagem mais abrangente do tema da palavra, que possamos refletir a respeito do nosso relacionamento com os nossos irmãos, o quão sinceros estamos sendo, o quão dispostos a trabalharmos no desenvolvimento dos nossos irmãos, o quão dispostos estamos sendo para investirmos na vida dos nossos irmãos e o quanto que a nossa vida em comunidade pode e vai influenciar no nosso culto a Deus. Que possamos andar em verdade, em honestidade, em sinceridade, e que o Eterno possa receber a nossa oração, nosso louvor, o nosso culto, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Dessa forma, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra do Eterno com vocês. Desejo a todos um Shabbat de paz, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Mashiach. Amém.